Saudações amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Você conhece filosofia? Sabe o que é filosofia? Então fica aí com a gente para entender um pouquinho, que tem um grande amigo meu aqui que vai discorrer sobre esse assunto. Então fique com a gente porque nós estamos com vocês. Bruninha, roda a abertura aí pra gente. Tá vendo, pessoal? Como eu havia dito para vocês, estou aqui na presença do meu amigo Ricardo Lopes, graduado em filosofia, e ele vai contar a sua história de vida, seus trabalhos nessa área e explicar um pouco para a gente sobre o que é a filosofia. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Eu queria agradecer a oportunidade, que você está dando para a gente de participar aqui e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui entre vocês aqui. Bom, imagina, o prazer é nosso de ter sua presença aqui com a gente. Então vamos lá, quem é Ricardo Lopes? Bom, Marcelo, eu me graduei em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em 2001. Eu fiz também a graduação em Sociologia e História. Depois, em 2012, eu fiz a minha tese de mestrado, em Filosofia Alemã. E atualmente a gente está desenvolvendo trabalho para uma pós-graduação, doutorado, também na área da filosofia alemã. Bacana, tá vendo? Um currículo, vasto, extenso aí. E o Ricardo, o Ricardão, como eu brinco com ele, a gente trabalha junto na mesma escola. Ele veio trazer um pouco essa luz aí da filosofia, para quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos, Ricardo? Com certeza. Sobre a filosofia e explicar que ela dá para ser empregada no nosso dia a dia. Mas partindo de um princípio, Ricardo, o que é filosofia? Bom, Marcelo, os diversos pesquisadores, especialistas da área vão dar para nós diversas concepções e definições do que é a filosofia, Alguns vão dar uma definição mais técnica e outros vão dar uma definição mais simples, como você disse, para que o maior número de pessoas possível possa entender o que é a filosofia. O nosso país não tem tradição no estudo da filosofia. Então, a maioria das pessoas não sabe em que consiste a filosofia, Para mim, Marcelo, meu grande objetivo como educador, como professor, eu já estou há 20 anos dando aula, sempre foi, Marcelo, procurar levar o conceito da maneira mais simples possível, para que o maior número de pessoas possa entender o que é a filosofia. Então, assim, até você fez a pergunta e me veio à memória a questão, tem a ver e não tem a ver ao mesmo tempo, da interdisciplinaridade. Sim. A interdisciplinaridade, ela dá uma visão para nós um pouco mais ampla de determinados assuntos. Então, como eu tenho a formação em História, eu gosto de definir a filosofia com base na história. Sim. Porque fica uma definição mais simples, Então, como a gente pode entender a filosofia? Uma forma de pensamento que surge na Grécia, no século VI a.C., e que estava voltada para se entender e explicar certos aspectos do mundo, da realidade, da vida, como ela é em si. Então, os filósofos foram homens que tinham a necessidade de entender certos aspectos da vida, da existência, e procuraram dar explicações de como funcionaria, tanto o aspecto natural, dos fenômenos naturais, natureza, quanto a questão do comportamento, a questão da existência de Deus, da alma, que são questões que até hoje estão aí, no nosso cotidiano, que as pessoas, dão uma relevância muito grande. Então a filosofia basicamente é isso, Marcelo. Bacana. E quando você tocou na parte da interdisciplinaridade, acho que você nem sabe, mas esse ano o nosso horário me colocou em várias aulas após a sua. Ah, sim. E eu entro na sala de aula, tá o seu texto lá na lousa, e várias aulas minhas eu inicio através do seu texto de filosofia. E mostro para os alunos que os componentes curriculares, a química, física, história, filosofia, todas estão interligadas, Não são caixinhas separadas. Sai o professor de química, entro de filosofia, então morreu a química. Não é por aí.
E você falando da ciência, né, do pensamento científico, das quebras de paradigmas lá do conceito geocêntrico, heliocêntrico no primeiro ano, eu parti dali e fui trabalhando com os alunos. Então a gente procura, né, mostrar, e eu acho muito legal entrar depois da sua aula, que eu pego esse gancho. E eles olham e falam, nossa, é verdade, né, professor? Eu até aproveitar a ocasião, Marcelo, e também, né, para os nossos espectadores que estão assistindo o canal, eu não só, né, assim, tenho uma amizade com o professor Marcelo, pela pessoa que ele é, e profissional, né, exemplar e tudo mais, mas eu, Marcelo, antes de fazer a filosofia, eu sempre tive, assim, um encanto muito grande pela área das ciências, Sim. das ciências físicas e naturais. Sim. A química, a biologia, a física, né? Claro que eu, infelizmente, não fiz a graduação nessa área. Mas quando eu fui para a faculdade de filosofia, a gente tem uma disciplina chamada Teoria da Ciência, que ela vai estudar os princípios que são aplicados nas ciências naturais, na biologia, na física, né? E sempre foi uma matéria que eu gostei muito. Foi o seu gancho ali para estudar ciências da natureza. Então, o que acontece aqui? Eu não só tenho uma amizade, né, com o Marcelo, de camaradagem, de trabalhar junto, mas também de afinidade, porque você é um cara da ciência e eu também gosto da ciência, né? Claro que o professor Marcelo aprofundou muito mais do que eu. Na ciência só. Eu sou apenas um leigo, né? Mas eu tenho, Marcelo, eu tenho uma paixão por esse tema da ciência, né? Da biologia, da física, da química, né? Então, isso faz com que o nosso trabalho ali fique mais harmonizado, né? Exatamente. Porque aí eu entro com a teoria, você entra com a teoria da sua área e entra com a prática também, então a gente complementa, né? Então é o caso que o professor Marcelo está citando aqui agora. E a gente vai rompendo essas barreiras, né? Ele tem um trabalho mais ou menos nessa área, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, Ricardo, fala para mim aí, para os nossos amigos que nos acompanham, onde a gente emprega a filosofia no dia a dia? Como que ela age na nossa vida? E indo mais além, às vezes as pessoas nem sabem que a filosofia faz parte da vida delas. Você poderia exemplificar isso pra gente? Sim. Então, Marcelo, a maioria dos profissionais querem desacoplar a filosofia do cotidiano, né? Eles colocam a filosofia como aquele saber altamente especializado, circunscrito ao meio acadêmico e tudo mais. Mas como você falou, não são todos que têm essa atitude. Tem alguns que procuram trazer. Alguns, Marcelo, pecam pelo excesso de simplificação. Sim. Aí simplifica a disciplina demais e fica uma coisa muito resto do chão, né? Uma coisa muito... muito rasa, né? Exatamente. Então, para os nossos espectadores aqui poderem visualizar melhor, eu acho que a parte da filosofia que está mais relacionada ao nosso cotidiano é a ética. Sim. A ética vai ser aquela parte da filosofia que vai estar muito relacionada com os valores, com nossos valores humanos. Não só enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade, né? Então eu acho que esse é um ponto, Marcelo, onde a filosofia está atuando cotidianamente no nosso dia a dia. Quando nós vamos escolher os valores para ser um bom cidadão, para ser um bom pai, para ser um bom irmão, para ser um bom amigo. Quando a gente vai procurar os valores da honestidade, os valores da bondade, os valores da correção. Então tudo isso, Marcelo, é uma parte em que a filosofia, quando nós pegamos os textos clássicos, cada filósofo vai dizer para nós qual é a forma de nós nos portarmos melhor. Porque eles partem do princípio que quando você se porta bem, você vai ser feliz. Porque aquilo vai te trazer uma carga de alegria e de felicidade que vai te realizar enquanto ser humano. Se você pratica o mal, você vai ter esse mal retornando. Sim. E se você pratica o bem, você vai ter o bem retornando. Então os filósofos vão ensinar para nós as regras para que nós possamos nos portar bem e para que nós conseguimos obter o maior grau de felicidade possível com base nesse comportamento, digamos assim, ideal, ou o melhor possível. E aí eu posso fazer uma ponte com a física, ação e reação também. Exatamente, Marcelo. É como se nós interpretássemos as leis naturais no âmbito ético, no âmbito social. Aliás, você já deve ter ouvido falar com certeza disso, a sociologia, ela procurou
interpretar a sociedade em termos de leis naturais, leis físicas, porque havia toda uma influência da biologia no século XIX, Sim. foi quando a sociologia surgiu, né? E ela procurava, Marcelo, considerar a sociedade, o comportamento humano com base nas leis que regem os fenômenos naturais. Então, esse exemplo seu da física fica perfeito. Lei de ação e reação. Indo um pouquinho mais além, isso adentra no campo religioso, Com certeza. não é? Com certeza, com certeza. Na filosofia, nós temos 4 grandes áreas, que são aquelas em que cada filósofo vai se especializar em determinado aspecto da realidade como um todo. Então nós temos a estética, que estuda a arte, nós temos a política, que vai estudar os sistemas políticos, nós temos a teoria da ciência, que nós estamos conversando aqui, Sim. e nós temos a metafísica. A metafísica, Marcelo, vai ser aquela parte da filosofia que vai procurar especificamente se dedicar a questões religiosas. Então, a existência de Deus, a existência da alma, qual o nosso destino após a morte, como o nosso comportamento vai influenciar num possível além da vida. Então, essas questões, Marcelo, a metafísica especificamente vai tratar. Bacana. A metafísica é que ela estuda o além do nosso plano físico. Isso, para o nosso público aqui, etimologicamente, né? Isso. Meta, além de, e física do plano físico. Então, além do plano físico. Tá. Já vamos entrar nesse assunto. Uma questão que me surge agora, você falou que a filosofia ela não é tão abrangente, tão discutida no Brasil, né? Não é algo assim tão enraizado na nossa sociedade. Me responde uma questão. Esses filósofos atuais, Mário Sérgio Cortella, o Pondé, o Leandro Carnal, eles vêm ajudando a popularizar a filosofia? Então, Marcelo, isso é uma questão polêmica, Sim. né? Porque dentro do meio acadêmico, eles não são considerados filósofos, né? Interessante. Mas existe, Marcelo, todo um, digamos assim, um revanchismo, um mal-estar, porque o cara tá na mídia, o cara tem projeção, então às vezes bate um ciúminho bobo, Entendi. né? Então o cara às vezes tem uma predisposição para desmerecer o trabalho do outro, né? Eu acompanho, né, esses filósofos. Eu tive, inclusive, Marcelo, a oportunidade de assistir uma palestra ao vivo do Pondé, Sim. do discípulo de Pondé, né? A minha concepção, como eu vejo, né, o trabalho desses pensadores brasileiros e tal, é como você disse, eles trazem a filosofia para o cotidiano, eles popularizam a filosofia, mas é uma filosofia, não é bem, é uma filosofia, Marcelo, ligada à questão da autoajuda. É uma filosofia que ela vai refletir especificamente sobre alguns aspectos das relações sociais. Ela não vai tratar de aspectos mais técnicos. Ela não vai tratar, por exemplo, ele pode citar Platão, Aristóteles, Sim. algum filósofo. Mas ele não vai, Marcelo, dar aquela orientação acadêmica para aquele discurso, para aquela análise que ele está falando. Até porque é para o maior número de pessoas possível, né? Então ele vai passar uma mensagem que toque a pessoa que está ouvindo, né? E que estimule ela a buscar uma leitura maior no que esses próprios filósofos estão escrevendo. De certa forma, contribui. Exatamente. Agora, tem aquele aspecto, Marcelo, você jamais poderá desenvolver um trabalho acadêmico na obra desses caras, porque você será mal visto na academia, entendeu? A academia, que eu digo, que eu estou me referindo, é às universidades, né? Eles vão querer, Marcelo, os filósofos europeus, na língua original, então eles vão desconsiderar esse tipo de literatura. Mas, Marcelo, ela tem o seu mérito, evidentemente, não podemos desmerecer a obra dos nossos amigos aí. Eu como um leigo, né, da minha opinião particular aqui, eu vejo dessa maneira. Acaba sendo uma contribuição. Sim. Essa crítica, ela caiu também para o Carl Sagan, né? Exatamente. Que trouxe na área da astronomia, trouxe aquela astronomia para o povão mesmo, né? A gente pode dizer dessa maneira. E sofreu algumas críticas, mas eu ainda prefiro que haja essas pessoas, né, trazendo esse conhecimento tudo à tona para a população que às vezes nem tem muito acesso. O acesso delas é a televisão e as redes sociais. Não tem acesso à universidade. Um fenômeno interessante, Marcelo, que você citou, e existe
essa questão de autores brasileiros se dedicando à filosofia não é um fenômeno recente. Isso, desde as primeiras décadas do século XX, existem autores que procuraram desenvolver uma obra própria. Sim. Né? Então, o que acontece, Marcelo? Eu acho que no caso do Carl Sagan, você vai poder me corrigir ou confirmar se eu estiver errado, né? Na época que esses autores surgem, eles são mal vistos. Depois de 30, 40, 50 anos, eles viram clássicos. Se torna, exatamente. Então, o Carl Sagan hoje, ele já é um clássico, se não científico, literário, né? Então, provavelmente, o que esses caras estão escrevendo hoje, daqui a alguns anos vai ser visto com outro olhar, né? Então, isso aí é importante também, Marcelo. Ou quando morrer, né? Como diz os titãs, morte vem demais. Sim, com certeza. Então, Ricardo, eu sei aí que você está desenvolvendo alguns trabalhos na linha da metafísica, né? Você comentou um dia comigo rapidamente, por isso eu fiz o convite, falei, não, vamos divulgar esse seu trabalho, que ele é muito bacana e tem muito a ver com o nosso canal, né? Com a intenção do nosso canal e os temas que a gente aborda. Que tipo de trabalho é esse, Ricardo? Então, eu tinha conversado com o Marcelo, né, e a gente discutindo, né, sobre essas temáticas aí, e eu tinha visto, Marcelo, eu comentei com você que o seu canal tem alguns pilares, né, que são a ciência, a saúde, a ufologia, a religião. O meu trabalho, Marcelo, ele aborda certos aspectos da religião, tanto do cristianismo quanto do espiritismo, mas ele não entra no aspecto doutrinário, nem no aspecto dogmático. Eu vou partir da análise de um filósofo específico, né? A opinião dele sobre alguns aspectos dessas religiões, e aí eu vou procurar entender como aquele filósofo interpretou, né, aquelas religiões dentro da visão dele, e dentro do contexto, Marcelo, no caso da Alemanha do século XIX. Né, que o meu trabalho, basicamente, ele é focado na filosofia alemã da primeira metade do século XIX. E é mais fácil filosofar em alemão? Marcelo, fácil não é, né? A língua alemã, se você já teve a oportunidade de pegar alguma coisa ali, ela é terrível. Sim, né? sim. Ela é terrível. Eu já fiz um estudo na área da química, né? A vantagem foi que as palavras... A linguagem científica se tornou mais fácil. Algumas, logicamente, eu não entendia. Tinha uma amiga que ia traduzindo e tal, mas assim, a língua alemã não é muito fácil mesmo. Mas eu tinha um orientador, Marcelo, na minha graduação, inclusive ele hoje está na Universidade de São Paulo, e ele dizia para nós o seguinte, que só se pode filosofar em alemão e em grego. Então é complicado. Mas podemos, Marcelo, com uma boa tradução, com cuidado metódico na transcrição das palavras, dos conceitos, podemos trazer isso para o nosso idioma. De preferência, uma tradução primária, né? Para não... Até porque, Marcelo, a maioria de nós não tem acesso, não estudou uma língua estrangeira. Sim. Né? A gente é complicado, a maioria da população não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Então a tradução, Marcelo, que é às vezes tão desmerecida, o trabalho do tradutor é importantíssimo, porque ele está trazendo um documento que às vezes a pessoa tem a curiosidade de ler, quer aprender, e ela não pode cada barreira do idioma, né? Então a tradução, ela possibilita com que a gente possa desenvolver, né, um estudo, um trabalho mais aprofundado, saindo dessas dificuldades do idioma. E esse seu trabalho, ele é baseado em um filósofo, ou você toma 3, mais filósofos? Então, Marcelo, quando a gente está fazendo a graduação, né, geralmente a gente não tem assim um foco específico. Eu vou trabalhar alguns têm, né? Alguns já vão para a universidade com uma carga já vinda de um outro estudo ou de um outro conhecimento. Mas a maioria dos estudantes, às vezes, eles não têm noção do que vão estudar ali. E aí, ao longo da graduação, você vai se identificando com um pensador ou outro, né? No meu caso, né, eu fui me identificar já no meu último ano de faculdade, de graduação, né? E eu me identifiquei muito, Marcelo, com a questão da filosofia alemã do século XIX. Sim. O meu trabalho de mestrado é sobre o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo que viveu na primeira metade do século XIX. Mas, Marcelo, quando você vai estudar o universo do cara, e você começa a ver o que o cara via, o que o cara estudava, você percebe que a filosofia alemã da época estava focada no pensamento do Kant.
Immanuel Kant. Sim, né? E o pensamento do Kant, Marcelo, foi um marco na filosofia. Tanto que a tese dele de doutorado é sobre o pensamento kantiano. É a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. É um texto de 1814 e ele analisa o aspecto epistemológico do pensamento kantiano. Então, você começa com o autor e você começa a se envolver com outros. E aí, Marcelo, tem a questão dos herdeiros da tradição kantiana dentro da filosofia alemã. Então, depois nós temos outros pensadores que vão dar continuidade à obra do Kant. Sim. E dentro da tradição, eles disputam quem é o verdadeiro herdeiro do pensamento kantiano. Então, aí eu acabei vendo mais de um autor nessa minha caminhada dentro desses estudos aí. Bacana, legal, né? Você ter mostrado, ter dado esse direcionamento, os caminhos que você foi tomando, as suas escolhas, e você chegou hoje nesse seu trabalho de metafísica, sobre espiritualidade, a religiosidade. Como que é esse trabalho? Então, Marcelo, analisando essa questão, o pensamento, a gente tem que voltar um pouquinho para o Kant para entender o contexto, como funciona. Então, o Kant foi um pensador que a obra dele, basicamente, Marcelo, ela iniciou no final do século XVIII e ela foi mais ou menos até o começo do XIX. Sim. O texto mais famoso do Kant é a Crítica da Razão Pura, de 1785, a primeira edição. O que acontece, Marcelo? Havia uma questão de se estabelecer os limites do conhecimento humano. Antes do Kant, havia as metafísicas clássicas, que eram os sistemas do racionalismo, que procuravam explicar a existência de Deus ou da alma utilizando a lógica e a razão. O que acontece, Marcelo, é que com o advento da modernidade existia muito a dificuldade de se estabelecer um conhecimento confiável. Então, até que ponto aquele conhecimento que é estabelecido sobre questões tão importantes como a transcendência, ele é confiável? A partir da crítica do pensador inglês David Hume, o Kant começa a questionar a validade desses conhecimentos que eram amplamente desenvolvidos na Alemanha da época e que falavam sobre Deus e sobre a alma. Então, simplificando, a crítica da razão, ela é uma espécie de propedêutica, ela é uma preparação para você construir um conhecimento confiável a respeito de questões como Deus, a alma, essas questões transcendentes. Mas o Kant, Marcelo, ele não constrói esse conhecimento para nós, ele dá os elementos preparatórios. Entendi. Esses filósofos que virão depois, Schopenhauer, Fichte, Schelling, Hegel, eles vão pegar os elementos da crítica e cada um à sua maneira vai elaborar uma nova metafísica, um conhecimento que, supõe-se, será válido pelas razões que cada um deles vai alegar para nós. Então, o Schopenhauer vai ter uma metafísica que ele vai considerar uma continuidade da crítica da razão e que é válida. Fichte vai construir uma metafísica que vai ser considerada herdeira do pensamento kantiano e é válido. E o Schelling e o Hegel assim sucessivamente. Também. Agora, Marcelo, aí eu digo para você que vem a afinidade, né? Se você se afiniza com um pensador ou com outro pensador, aquela resposta vai ser interessante para você ou não. Exato. Né? Então, no meu caso, eu me afinizei mais com o pensamento schopenhaueriano. O Nietzsche, que é um pensador alemão também já do final do século XIX, ele teve uma formação influenciada pelo Schopenhauer, né? E ele cita num texto, Marcelo, inclusive chama Schopenhauer como Educador, que quando ele começou a ler as páginas da obra do Schopenhauer, ele sentiu como se aquele pensador estivesse escrevendo pessoalmente para ele. E eu, modestamente falando, tive essa mesma experiência. Mesma sensação, né? Então, assim, a afinidade de pontos de vista, eu não conhecia o cara, Marcelo. Até foi indicação de um amigo meu, né? Ele falou, lê esse cara que você vai gostar. E realmente eu fui lendo e fui me identificando. Li outros pensadores? Li outros pensadores. Até porque o trabalho da graduação, você sabe, tem que ler várias coisas, né?
E esse trabalho meu de pós-graduação, eu mexo também com o pensamento fichtiano, com Hegel e com Kant. Mas o Schopenhauer, Marcelo, é aquele cara que nós temos uma harmonização de visão de mundo. Mas eu também procuro detalhadamente analisar a resposta de cada um desses outros pensadores para ver até que ponto realmente eles são definitivamente os herdeiros da tradição kantiana ou não, né? Porque cada um deles vai falar que é. Agora, vai caber a mim, como pesquisador e crítico, dizer, olha, para mim, esse pensador é o continuador ou não. Onde ele errou, onde ele acertou. Mas são as respostas, Marcelo, dessas perguntas aí, da transcendência de Deus, que nós aqui, cotidianamente, entendemos como relacionado à religião. Religião, fé. Isso, exatamente, né? exatamente. E teve algumas conclusões dentro dessas suas pesquisas. Nós estamos próximos de definir o que é Deus. O que você poderia dizer nesse sentido? Como é que andam as coisas aí? Então, nós temos assim, Marcelo, a questão do pensamento kantiano, não que Kant seja um ateu, Sim. porque ele teve uma formação no pietismo. O pietismo foi uma forma de protestantismo que surgiu na Alemanha, né, que tinha uma tradição, uma aceitação muito grande no século XVIII. A formação dele, a mãe era pietista, e ele levou essa fé até os últimos dias da vida dele. Mas enquanto filósofo acadêmico, ele teve uma opinião, digamos assim, mais cuidadosa em relação à religião. Sim. Então ele estabelece para nós que certas questões da religião, como por exemplo o acesso à existência de Deus, porque a metafísica clássica, Marcelo, coloca para nós que através da faculdade da razão humana, você pode entender a concepção de Deus. Você pode provar a concepção de Deus. Que a razão humana, que é um atributo que cada um de nós tem, ela é um instrumento que pode provar a existência de Deus e acessar Deus enquanto entidade extrafísica. Mas o Kant coloca para nós que não, que isso não é possível, porque nós, enquanto seres humanos, temos limites à nossa faculdade de conhecimento. Sim. E esse limite, Marcelo, ele está circunscrito ao meio físico. O que está além, ele não pode ser objeto de certeza, ele pode ser objeto de fé. A fé. Mas não de certeza. Sim. Então, Marcelo, é nesse sentido que eu digo para você que a crítica da razão, digamos assim, ela colocou uma ordem na casa. Porque até então, as metafísicas clássicas, cada uma à sua maneira provava a existência de Deus e não havia um limite. O Kant estabelece esse limite. Isso Kant. Agora, o Schopenhauer, Marcelo, ele, pela história de vida dele, ele teve uma afinidade muito grande com o budismo. Ele traz o budismo para o Ocidente? Sim, inclusive, Marcelo, ele foi o primeiro filósofo que popularizou a questão do budismo no Ocidente europeu. Até então, Marcelo, o conhecimento dos textos indianos era restrito a uma pequena elite intelectual na Alemanha, que tinha acesso aos textos, às vezes até no sânscrito, como o caso do Friedrich Schlegel, que foi um hinduólogo e ele fez toda uma tradução. Ou então, Marcelo, eles tinham acesso através de textos em latim. De sânscrito era traduzido para o latim era amplamente... Toda pessoa culta no século XIX na Alemanha lia em latim e em grego, né? Então eles tinham acesso àqueles textos em latim, mas era uma elite, era um círculo literário. Mais ou menos o que acontece ali, me corrija se eu estiver errado, o Martim Lutero, né? Que faz uma luta, porque a Bíblia era tudo em latim, Isso. E aí ele meio que briga para que ela seja traduzida para o alemão e que a grande população tenha acesso. Esse é o espírito, Marcelo. O Lutero, ele quis popularizar o conhecimento, a leitura da Bíblia, né? Porque era restrita apenas aos conventos, aos monges e uma pequena parcela da sociedade. Os textos hinduístas, Marcelo, tinham esse mesmo contexto. Entendi. Era uma elite muito pequena que lia, né? E que sabia que tinha conhecimento, mas a grande massa da população não conhecia. O Schopenhauer, ele ficou 30 anos desconhecido na Alemanha. Ele publicou a obra dele durante um período, no começo do século XIX, e por diversas razões ele ficou desconhecido. Quando ele explodiu, a obra dele explodiu a partir de 1850,
esse interesse que ele tinha pelo budismo foi popularizado, Marcelo. Então, retornando ao que você tinha perguntado, Sim. qual é a questão, Marcelo? A maioria das pessoas, quando a gente fala de budismo, elas identificam muito o budismo com a tradição chinesa ou japonesa. E as pessoas que têm um interesse no budismo sabem que o budismo surgiu na Índia, originalmente com Buda, no século 8 a.C., né? Siddhartha Siddhartha Gautama, isso. E depois, Marcelo, esse budismo ao longo dos séculos, ele foi se espalhando pela Ásia. E aí nós temos o budismo indiano, o budismo japonês, o budismo tailandês, o budismo tibetano. E foi sendo meio que adaptado para cada cultura. Exatamente. Em cada uma dessas culturas, Marcelo, esse budismo indiano original, ele ia absorvendo aspectos daquela cultura local. Então a tradição budista que nós conhecemos é a do budismo japonês e do budismo chinês. O budismo indiano, ele tem algumas peculiaridades que fazem com que ele não seja tão palatável à grande massa da população. Primeira característica, o ateísmo. Buda era ateu. Ele buscava a iluminação através do esforço pessoal do indivíduo. Não havia uma entidade extracorpórea que auxiliaria você naquele processo de iluminação. O indivíduo, ele se iluminaria... Você mesmo busca a sua... Você mesmo, através do seu esforço próprio, busca a iluminação. Sim. Essa questão da entidade, de Deus, no caso, ela é já um produto de uma tradição chinesa, japonesa, tibetana. Na China recebe a influência do shintoísmo, Exatamente. taoísmo. E também, Marcelo, não podemos esquecer que a partir de um certo momento, esses países estavam cristianizados. Né? O Japão estava cristianizado, a China estava cristianizada, né? Então existiu também elementos do cristianismo ao longo dos séculos, né? Que foi sendo incorporado. Né? Então nós, por exemplo, nós temos uma tradição religiosa católica e agora protestante, né? Está crescendo muito. Exatamente. Então o que acontece, Marcelo? Esses elementos, eles já vieram desses países orientais de origem, né, do Japão e da China, e aqui tiveram uma aceitação maior. Mas o budismo indiano original, ele é fundamentalmente ateu. Então não há essa questão de Deus no budismo que o Schopenhauer coloca para nós. E o segundo aspecto, Marcelo, é a questão da negação da vontade, que o Schopenhauer coloca para nós como elemento central para se atingir a salvação. Nós podemos entrar depois mais um pouquinho nesse aspecto se você achar interessante. Bacana. Eu vou dar aqui a minha opinião, porque a questão é o seguinte também, né? O que é Deus? É muito complexo, né? A gente chegar e definir como foi passado durante anos pela influência católica, né? Aquele senhorzinho de barba que está lá para te castigar ou para te dar um presente e tal. Eu acho que isso é muito, muito pobre, né? Então essa questão está muito além e, como coloca Kant, né, nós temos as limitações físicas. Alguns estudiosos espiritualistas, sensitivos tal, colocam que quando nós, aí uma questão bem espiritualista, quando o nosso espírito ele vem para um processo de encarnação, nós perdemos praticamente 95% da nossa consciência, porque esse corpo físico não suporta, né, toda aquela consciência que nós temos, e aí entra outras inúmeras questões, né? Então, assim, eu vejo um paralelo muito bacana entre essas duas teorias, né? Porque se você pensar assim, Marcelo, aproveitando a sua colocação, né, que é muito interessante e pertinente, você pode ver na história dos sadhus indianos, né, que são aqueles indivíduos que atingiram a iluminação, segundo eles colocam para nós, né? Sempre quando eles têm acesso a um mundo extrafísico, é sempre quando você abandona os níveis racionais de consciência e transcende aqueles limites. Então você percebe, Marcelo, que é a mesma ideia kantiana. Isso. Quando você está circunscrito à razão e à lógica, você não vai ter acesso, porque parte do entendimento de que essa entidade está num outro plano, né? E o plano da ciência e da lógica é o nosso plano físico aqui. Exato. Né? E esses sadhus indianos, Marcelo, eles transcendem esse limite de consciência quando eles têm acesso a esse universo extrafísico, né?
Então, se nós formos ver bem, é o mesmo princípio, né? Você tem que... a nossa faculdade de conhecer ela é limitada. Exato. Então, quando você consegue dar esse salto, é que você tem um pequeno acesso. Se ele é válido ou não, nós não sabemos, né? Mas quem teve essa experiência diz que teve, né, um acesso. Então, né, aí nós deixamos, né, ao critério de cada um. As né? tecnologias estão avançando, em breve a gente vai ter essas respostas com mais, né, contundência, podemos dizer assim. Na verdade, Marcelo, se nós formos ver bem, essa resposta dada pela tecnologia talvez já tenha sido dada e nós não sabemos. Entre esses trabalhos meus havia uma tradução que eu estava realizando de um texto do próprio Schopenhauer. O texto especificamente ele é inédito, não foi traduzido, e ele analisa os fenômenos que estavam ocorrendo na Europa, fenômenos paranormais, né? E que quando você acessa, você tem conhecimento da história do espiritismo, isso foi amplamente documentado. Então houve, a partir de 1830, uma explosão de fenômenos que estavam ocorrendo na Europa. E diferentemente de outros pensadores que haviam preconceito em relação a isso, Schopenhauer, ele, inclusive em loco, ele foi assistir esses fenômenos de materialização. E isso antes de Kardec. Antes de Kardec. Para quem conhece o espiritismo, né, a obra do Kardec, que é o Marco, né, foi o Livro dos Espíritos, né, 1857. Sim. Esse texto do Schopenhauer é de 1830, 1840. Então o que acontece, Marcelo? Ele faz uma análise pré-espírita, em que ele antecipa muitos dos conceitos que mais tarde serão desenvolvidos pelo espiritismo, mas é totalmente desvinculado do viés religioso, né? Então ele coloca para nós lá, Marcelo, como ocorria essas questões dentro de um ponto de vista kantiano e científico, né? E ao mesmo tempo ele coloca para nós lá a possibilidade de um projeto metafísico. Se nós quiséssemos acessar a realidade dos espíritos, ou a realidade sobrenatural, ele coloca para nós um caminho. E esse caminho seria através daquela metodologia. Então, o que eu quis dizer para você quando você falou da tecnologia? Quando você pega a história do espiritismo, Marcelo, no final do século XIX, quando esses fenômenos estavam ocorrendo, pesquisadores de muito mérito colocam em questão o mérito desses pesquisadores, mas quero citar para você um, que foi o Charles Richer. Ele foi prêmio Nobel de Medicina em 1918, se não me falha a memória. Esses caras, Marcelo, tentaram fazer, utilizando a tecnologia da época e o método científico, tentaram explicar essa fenomenologia, com base na ciência. Né? Então, assim, é claro que isso aí, se você quiser, a gente pode deixar para uma outra conversa. Existe toda uma dificuldade em você enquadrar a metodologia científica dentro daqueles parâmetros, né? Isso. Num fenômeno sobrenatural. Isso. E aí a gente pode até entrar no mérito de dizer por que sim ou por que não, né? Mas quando você pega esses textos, Marcelo, desses pesquisadores, eles comprovam para nós que houve aquela materialização. Qual que era a composição química? Isso eu já vi. Daquela manifestação, você já viu isso? Já vi fósforo, oxigênio, exatamente, nitrogênio, estão presentes no ectoplasma. Exatamente. Exato. O ectoplasma, para quem não sabe, é a substância que o espírito usa para se materializar. Expelido no médium. Expelido pelo médium, pelos orifícios, nariz, boca, ouvido. Agora, é aquela questão, né, Marcelo? Quando você pega essa história, você percebe que muito disso foi abafado, né? Porque isso era polêmico, isso era uma coisa que não era aceito facilmente, tanto pela comunidade científica como por outros setores da sociedade, né? Então isso foi abafado. Mas se você pega essa literatura, que ela existe, ela está documentada... E é a que você está traduzindo. Na verdade, eu estou me circunscrevendo ao Schopenhauer. Certo. Essa literatura, Marcelo, foi posterior. Né? Ela veio depois. Né? Mas ele antecipa muito do que esses caras estão estabelecendo ali. Ele antecipa, e essa literatura que você está falando, que é mais específica, vem depois dele. Isso, veio depois, né? Mas se nós formos considerar, né, Marcelo, com cuidado,
Isso tá estabelecido ali, tá documentado ali. Bom, mas é isso aí, Ricardo. Esse assunto ele é extremamente interessante. Eu gosto muito, eu sei de muitas pessoas que acompanham o canal que gostam, né? E eu já deixo aqui o convite para você voltar mais uma vez para a gente discorrer somente sobre isso. A espiritualidade caminhando com a ciência, né? Porque a ciência ela foi ali, tem suas pesquisas, né, a respeito desses fenômenos, correto? Sim, sim, com todo prazer, Marcelo. Eu particularmente, Marcelo, muitas vezes a gente sofre uma espécie de preconceito, porque assim, o filósofo é ateu. Bom, primeiro que eu não sou filósofo, eu sou um professor de filosofia, né? Não me considero um filósofo. Mas isso não é verdade, Marcelo, porque eu, por exemplo, tenho as minhas convicções. Eu sou um adepto do pensamento científico e da racionalidade, mas não necessariamente ateu, né? Então eu acredito, como você falou, que dentro de certas situações a ciência pode nos dar muitas respostas. E se nós pegarmos essa tradição, inclusive a respeito dos fenômenos que vão além do plano físico. Falando da metafísica, sim, né? Sim, sim. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aqui, lembrando, né, e homenageando o Antônio Abujamra, uma das referências que eu tenho como entrevistador. Qual a pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? Bom, Marcelo, eu também assisti o programa Provocações, era muito bom, né? Sim. Se vocês não assistiram, acessem no YouTube, muito bom, né? Eu acho assim, Marcelo, uma pergunta que eu acho que seria bastante interessante, seria assim, quais são os próximos passos, né, do meu trabalho, Bacana. né? Eu até comentei com o professor Marcelo que eu acho que o ser humano ele tem que estar sempre em movimento, né? Ele tem que estar produzindo. Quando eu digo produzindo, eu não estou me referindo a um texto, uma coisa acadêmica, não. Se você gosta de um esporte, se você gosta de fazer uma arte, né? Pintar, sim, desenhar, né? Enfim, o que te dá prazer e que vai reverter num processo produtivo. Então, Marcelo, eu acho que a gente tem que estar sempre nesse buscar e nesse produzir. Então, isso é uma questão interessante que eu acho que a gente pode deixar para uma outra entrevista. Popularmente falando, cobra parada não engole sapo. Isso, perfeito. Maravilhoso. Então a gente não pode, né, nunca estar parado, vamos estar sempre fazendo alguma coisa. É aquilo que nos ajuda, que nos auxilia para estar sempre crescendo, nos desenvolvendo. Ricardo, gratidão imensa por ter aceitado o convite. Já está convidado para um próximo encontro. Quero muito falar sobre esse assunto aí da ciência com a espiritualidade, tá? Um forte abraço. A gente se encontra aí nos corredores da vida, da escola, né, nas salas de aula. E é um prazer enorme ter a sua amizade e poder aprender com você a cada dia. Marcelo, obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui, né? E eu vou reiterar de novo, o professor Marcelo é um excelente amigo, um grande profissional. Eu fico muito feliz em ter a amizade dele, né? E numa próxima estaremos aí, com certeza. Legal. Nós temos o apoio cultural da Dona Granola, né? Ela sempre deixa aqui um brinde para a gente entregar para os nossos amigos. Então eu quero que você se delicie com essa granola. Com certeza. Faça bom proveito, é natural, produção familiar, tá? Então a gente, assim, fica muito feliz de ter essas pessoas colaborando com a gente. Nós estamos aqui no espaço da Eliana Ruiz, né? Que ela está iniciando um trabalho muito bacana, um trabalho de pessoas que sofreram abuso de todas as maneiras. Então, assim, é um aspecto muito bacana que ela está fazendo e só está crescendo. A cada vez mais está crescendo. Então, pessoal, compartilhe o vídeo, dê o like aí, continue acompanhando a gente, porque nós estamos com vocês. Um forte abraço. Um abraço a todos.